Kagaro de Bennu, estrela celeste da violência, é um dos personagens do mangá Saint Seiya, The Lost Canvas, criado por Masami Kurumada e Shiori Teshirogi. Curiosidade número 1: significado do nome, do antigo kanji, faísca de fogo. Curiosidade número 2: personalidade. Kagaro é um espectro persistente e individualista, um pouco arrogante, só respeita a Hades e faz tudo visando seu próprio interesse. Apesar dessas características, Kagaro, no fundo, tem um coração bom, como disse o próprio Asgard de Touro. Além da aparência física, Kagaro tem muitas semelhanças com o Cavaleiro Ikki de Fênix, inclusive na personalidade e na forma de lutar, sem contar a relação entre ambas as aves Bennu e Fênix. Kagaro é um dos espectros mais poderosos, podendo ser comparado até mesmo com os 3 juízes do mundo dos mortos. Curiosidade número 3: Kagaro quer vingança contra Doku, por achar que um ferimento no braço de Alone foi consequência do cólera dos 100 dragões. Em uma luta acirrada e emocionante, com ataques físicos diretos e críticas às técnicas de combate, Kagaro começa dominando e consegue ferir bastante o Cavaleiro de Touro. As técnicas Explosão da Coroa Solar e Crucificação Ankh deixam o Cavaleiro de Touro encurralado. Porém, Asgard não se dá por vencido, e após ver seus discípulos presentes no campo de batalha, consegue derrotar Kagaro de Bennu com seu golpe Supernova Titânica. Curiosidade número 4: antes de morrer, as chamas de Kagaro, que eram negras, tornam-se da cor vermelha e atrás dele, formam a figura de uma fênix, o que dá a entender que na próxima geração, ele reencarnaria como um cavaleiro de Atena, no caso, o Cavaleiro de Fênix. Curiosidade número 5: Sapuris de Bennu. Bennu era na mitologia egípcia um animal mitológico parecido com uma garça real. Nas representações artísticas, o Bennu tinha sobre a cabeça a coroa branca do Alto Egito, acompanhada por 2 plumas altas. Não se sabe muito sobre o culto ao Bennu, exceto que estava centrado em Heliópolis. Este animal era considerado como Beado-Ra quando este surgira no momento da criação do mundo, pousando na pedra Bemben. A ave era vista em outros casos como Beá de Osíris, surgida após a morte do deus nas mãos de Sete. Segundo um mito egípcio, uma gança, conhecida como a Grande Grasnadora, põe o primeiro ovo, do qual saiu o Bennu. Os antigos gregos identificaram este animal com a fênix. Segundo Heródoto, o Bennu surgia apenas cada 500 anos, trazendo o corpo do pai falecido. De acordo com o autor grego, a ave criava uma fogueira na qual perecia e a partir da qual surgia uma nova ave. Esta história não tem, contudo, qualquer relação com a mitologia egípcia. Curiosidade número 6: explosão da coroa solar. Concentrando uma grande quantidade de cosmo e chamas negras em seus braços, Kagaro dispara um grande turbilhão de chamas negras em horizontal na direção de seu adversário. Esse turbilhão tem um enorme diâmetro, o que dificulta a possibilidade de escapatória do inimigo. Essa variação foi usada contra Asgard de Touro e pode-se ver o tamanho do diâmetro do turbilhão em relação ao Cavaleiro de Ouro. Ao atingir o adversário, o impacto pode causar grandes danos nele, além das chamas que com o impacto se propagam por todo o local de impacto. Mesmo que não mate o adversário com o impacto, ele poderá ser queimado com as chamas negras que o rodeiam. No anime, Kagaro não usa nessa variação chamas negras, mas chamas realistas. Na segunda forma, essa variação da explosão da coroa solar é a mais diferente das variações, pois esse golpe não é lançado à distância, e sim com o espectro indo de encontro ao oponente. Aproveitando-se de sua incrível velocidade, Kagaro abre as asas de sua surplice lançando várias esferas negras de chamas com grande poder de destruição no adversário com o objetivo de distraí-lo, ao mesmo tempo em que Kagaro se movimenta em direção a ele. A imagem que se vê então é o da famosa ave de Bennu, que na verdade é Kagaro, indo de encontro ao oponente junto com as esferas disparadas. Ao se aproximar, Kagaro, ao invés de atacar de frente, aplica em seu adversário um poderoso soco, geralmente de baixo para cima, descarregando toda a energia cósmica e chamas negras usadas nesse golpe. É um dos mais poderosos golpes do espectro, e com incrível poder de impacto, visto que além do golpe, o inimigo pode ser atingido também pelas esferas que são disparadas. O golpe mais rápido de Kagaro, consequentemente o golpe mais rápido de todos os espectros e um dos mais rápidos de todos os guerreiros, visto que nem mesmo Asgard, o Cavaleiro de Ouro mais rápido da sua época, usando a postura de Lai, conseguiu se esquivar. Observação: a postura de Lai é um movimento de ataque e defesa mais veloz que existe. Terceira forma: nessa variação, Kagaro concentra as chamas em um único ponto, criando uma gigantesca esfera de chamas, fazendo lembrar muito um sol negro. Após isso, Kagaro dispara essa esfera em direção ao oponente,
e ao atingi-lo, ela explode, causando um impacto destruidor no alvo e consequentemente como a explosão a propagação das chamas é inevitável. O adversário fica preso em meio a um inferno de chamas negras que podem reduzi-lo a pó. Curiosidade número 7. Variação defensiva da explosão da coroa solar. Essa variação é usada para defesa, onde Cagarro cria uma esfera de cosmo-energia e chamas negras, mas ao invés de ser disparada contra o adversário, ela fica envolta ou em frente à de Cagarro, impossibilitando que o seu manipulador seja acertado por qualquer golpe do adversário. Essa variação foi feita na luta de Cagarro contra Doku de Libra no primeiro encontro dos dois, impedindo que o espectro fosse atingido pelo poderoso cólera dos 100 dragões. O que se viu foi os dragões sendo absorvidos pelo sol de chamas negras, mostrando a resistência dessa técnica. Curiosidade número 8. Crucificação ante. Cagarro dispara essas chamas negras contra seu adversário. Os feixes que foram disparados ao acertarem o adversário, atravessam a pele e a armadura e o prendem em uma labareda em forma de uma cruz, como estacas feitas de chamas sendo duas nas pernas, acima e abaixo do joelho, uma em cada braço e uma em cada ombro, crucificando-o vivo. Após preso, o adversário fica à mercê de Cagarro, que pode deixá-lo queimado vivo lentamente pela cruz que é feita das chamas negras, ou atacá-lo como bem entender. É muito difícil de se escapar após preso nessa cruz, mas se caso o adversário consiga, os danos no seu corpo serão grandes, como graves queimaduras e os machucados causados pelas estacas de chamas perfuradas. Curiosidade número 9. Elevação das trevas. Concentrando seu cosmo, Cagarro cria um enorme sol negro que desprende um calor intenso e eleva a temperatura alcançando um grau similar ao dos desertos. Esse golpe tira toda a água do corpo do oponente matando-o por desidratação. Além disso, a temperatura do golpe é alta o suficiente para desidratar aqueles que se encontram próximos. O calor faz que o corpo da pessoa fique difícil de se movimentar, para que ele não saia da área que sol reluz. Bom, até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Se puderem, deixe gostei e se inscreva para ajudar e compartilhe com um amigo.